Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2019. Eu sou Rebeca Cruz, está no ar a edição do Giro. Brasil. O rompimento de um muro que represava uma lagoa em terreno particular por conta das chuvas fortes na madrugada desta quinta-feira causou a morte de 3 pessoas, deixou mais de 30 feridas e atingiu mais de 40 casas em Teresina, no Piauí, no nordeste do país. Segundo a prefeitura da cidade, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o SAMU e entre outros órgãos estão prestando assistência às famílias atingidas. Já foram registrados mais de 200 milímetros de chuva no mês de abril, de acordo com a prefeitura de Teresina. O município se encontra em estado de emergência. Rio. Um caminhão com mais de 14 mil frascos de vacina foi roubado na manhã desta sexta-feira em Guadalupe, na zona oeste da cidade. O veículo, que pertence a uma empresa terceirizada, saiu de um depósito da prefeitura em Jacarepaguá para distribuir doses na zona norte e oeste da cidade. O prejuízo gerado pelo roubo foi avaliado em R$1,5 milhão e parte das vacinas roubadas eram contra a gripe. Segundo a prefeitura, a carga furtada poderia ter fornecido ao menos 60 mil doses de vacina. A polícia apura o caso. Dia do Jornalista. No próximo domingo, dia 7, é comemorado o Dia do Jornalista. E a Rádio Uva não poderia deixar essa data em especial em branco. Confira os detalhes em reportagem especial de Daniela Oliveira. O Dia do Jornalista é comemorado em 7 de abril e é uma homenagem da Associação Brasileira de Imprensa ao jornalista Líbero Badaró, fundador do Observatório Constitucional, que publicava notícias censuradas pela corte portuguesa. Badaró foi morto por inimigos políticos em 1830. Desde então, o jornalismo passa por diversas mudanças, principalmente com os avanços tecnológicos. É o que explica o coordenador do curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida, Luiz Carlos Bittencourt. Na prática do jornalismo, mudou assim no termo de suporte, né, do apoio que a tecnologia dá. E também mudou no sentido de aumentou o trabalho que você tem no sentido de confirmar os fatos, né? Que você passar para as pessoas as informações, você apurar os fatos, passar para essas pessoas na forma de notícia de uma maneira mais verídica possível, porque a quantidade de informações falsas que circulam aumentou assustadoramente. A jornalista Érica Ribeiro acredita que as novas tecnologias trouxeram diversas mudanças para a profissão, mas que o método de trabalho não foi alterado. O jornalista continua buscando notícias que sejam de interesse do público-alvo da publicação. Ele continua pegando essas pautas, ele continua tendo que apurar, ele continua tendo que redigir, e fazer essas publicações e o material chegar no leitor. O estudante de jornalismo Ricardo Santiago ressalta a importância do período de estágio para obter experiência profissional. Eu estou para me formar esse ano, acredito. Estou estagiando no Fox Sports, um dos maiores canais de esporte do país. Eu estou lá há quase 2 anos, já estou há 1 ano e 9 meses. Meu contrato já está encerrando lá, inclusive. E assim, está sendo uma experiência muito interessante, porque é um aprendizado que eu até então não tinha tido, que era trabalhar com televisão. Eu entrei no jornalismo e comecei a escrever. Eu escrevia para sites, escrevia para redes sociais, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com televisão, que é toda uma realidade, sim, diferente do que a gente vê de fato na faculdade. O assessor de imprensa da Faculdade Universitas Rio, Junei Freire, ressalta a importância da universidade para a formação de um jornalista, que além de ter experiência profissional, seja competente. Olha, eu acho que a pessoa que atua em veículos de comunicação pode até ter a prática, porque ela está todo dia naquele espaço trabalhando, então ela realmente adquire uma prática do cotidiano, que é sempre a mesma atividade envolvida, apuração, investigação, edição, etc. Mas ela não tem uma bagagem que a academia proporciona, que envolve conhecimentos de filosofia, de sociologia, humanísticos, que a academia proporciona isso. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para este final de semana é de no sábado e domingo, sol com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima no sábado é de 20 graus e a máxima de 34. E no domingo, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34. Qual é a boa? Começa agora mais uma edição do Qual é a Boa, com as melhores dicas para você curtir seu final de semana na cidade do Rio de Janeiro. Detalhes com a Júlia Barreto. Qual é a boa?
Não tem dinheiro para ir ao Lollapalooza? Então não se preocupe, o Qual é a Boa de hoje chega com uma programação dedicada a você que procura por eventos que cabem no bolso. Para começar, amanhã, 6 de abril, vai acontecer a Feira do Lavradio, Dia Nacional do Choro, no centro da cidade, na Lapa, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. Durante a feira, em homenagem ao famoso chorinho, que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX, vai rolar também um show que começa às 4h30 da tarde, com um repertório de clássicos deste estilo musical. Para matar a saudade da época em que a internet era só amor, o evento Nos Tempos do Orkut, Maiores Hits de 2005 a 2010, vai acontecer no Teatro Odisseia e começará às 11h30 da noite, deste sábado, dia 6, na Lapa. O valor do ingresso varia de R$15 a R$30 e aniversariantes do mês de abril entram de graça. No domingo, dia 7, o brechó na rua 005 acontece em Botafogo, na rua São Clemente, em frente à saída C do metrô. O evento é para quem gosta de garimpar roupas de diversos estilos, gêneros e tamanhos, e acontece de 1h da tarde até as 7 horas da noite, com entrada franca. E se você é aquela pessoa apaixonada por história e cultura, se liga nesta super dica que a repórter Joana Botinelli traz nessa reportagem especial. Confira os detalhes. Para quem gosta de passeios ao ar livre e cultura, o projeto Revelando o Brasil combina esses dois elementos e é uma boa pedida para esse tipo de atividade. O programa aborda eventos históricos que narram o passado da cidade do Rio de Janeiro por meio de visitas guiadas pelos locais onde, de fato, a história aconteceu. O intuito é de levar um turismo acessível e de qualidade para o público. A guia de turismo Juliana Fiuza, que participa do programa, conta como o projeto surgiu. A ideia de criar o projeto veio de um grupo de guias com a intenção de criar o seu próprio nicho no mercado. Nós nos reunimos para criar nossa própria agência para poder viabilizar a realização desses passeios. E o objetivo é realizar esses passeios, levar os cariocas e principalmente os brasileiros a conhecer melhor o Rio de Janeiro, no caso dos cariocas, o espaço onde eles vivem, tudo relacionado principalmente à cultura. A estudante de jornalismo Larissa Ferreira participou do evento Revelando a História da Imprensa Carioca e conta o que chamou mais sua atenção. Eu fui participar desse evento porque ele se tratava de uma contação de história da imprensa, do Rio de Janeiro. Era uma visita guiada pelo centro do Rio, então achei interessante ver aonde foi tal redação ou tal jornal de fato e o que ele é hoje. A servidora pública Daniela Darrier recomenda a experiência. E eu já recomendei, eu não só recomendo, eu já recomendei para várias pessoas. Vale muito a pena conhecer o Rio com Revelando o Brasil. E aí, curtiram as dicas? Então se divirta e aproveite o final de semana. Você acabou de ouvir o Giro desta sexta-feira. Redatoras: Isabela Medeiros, Júlia Barreto e Rebeca Cruz. Locutoras: Júlia Barreto e Rebeca Cruz. Repórteres: Daniela Oliveira e Joana Botinelli. Editor-chefe: Rafael dos Santos. Professora responsável: Mônica Nunes. Coordenador do curso: Luiz Carlos Bittencourt. Apoio: Arise Digital e Cantina B. Rádio UVA. Informação sem fronteiras.